Mais uma live aí, ciclo de lives da Soul Cannabis. Hoje nós vamos bater um bate-papo aí com o pessoal da associação aqui de Goiás, da Agape, na presença do farmacêutico Simon. Então, muito legal o bate-papo aí, vamos falar sobre o papel do farmacêutico, extração, boas práticas, cosméticos. Então, o Simon também está fazendo uma carreira acadêmica estudando assim o cosmético. Então, vamos poder conversar sobre isso. Esperando só ele chegar. Olá, E aí, meu irmão? e aí, tudo bem? Boa noite. Deixa Beleza? Boa eu noite, diminuir a luz cara. aqui um Tudo bem, pouquinho. graças a Deus. Vou só Aí, melhorar o assim tá foco melhor. aqui, tirar da luz aqui um pouquinho. Beleza. Boa noite, Na hora que eu pessoal. dividi a tela aqui, ficou Aí tem muito que pequeno aqui. reposicionar, né? Então tá, queria fazer aqui uma propaganda aqui pros irmãos lá da Abracan, lá de Ó, Fortaleza, pessoal. Gente do boa. Ceará. Uhum. Eu vou desligar a luz ali de trás ali, que eu acho que vai melhorar um pouco. Pera aí, só um Tá pouquinho. bom. Beleza. E agora acho que podemos conversar melhor. Show. Tá me Ficou escutando bom. bem, mano? Tô te Eu escutando te bem. escuto bem Você? Fechou, então. também. E aí? Boa Então noite quem tá, tá aqui Braga, já. vamos começar esse bate-papo assim. Acho que em primeiro lugar, assim, reconhecer, né? Eu já tinha falado isso pro Yuri, né? Que é o presidente aí da associação que você trabalha, né? Que eu Aham. tenho, assim, sabe aquele trabalho, assim, que a gente se espelha, né? Que a gente fala assim, pô, esses caras trabalham massa, ó. E eu Olha, vejo, assim, assim, na bom Ágape, demais. assim, uma excelência em tudo, né, mano? Tudo que vocês Uhum. fazem, assim, as postagens de vocês, né? Todo o trabalho, E assim, a gente vê nos mínimos detalhes um carinho, né? E muito uhum. bem articulado, assim, a gente sabe que a discussão canábica também, ela passa por fazer política, né? Por fazer política pública, por ser participativo Sim. na construção social, e aí também tem o legado, né? E Dos próprios você TJ. E você participando, né, sendo o diretor de uma associação também, então você sabe como que é, tanto de coisa que a gente tem que aprender enquanto o carro tá andando, né? E é uma É luta, né, cara? É verdade. uma luta todo dia pra, tipo assim, a gente sempre pensando no paciente, né? É bonito demais ver olhar para trás, ver o que as associações construíram, né? O que a gente ajudou a construir, assim, maravilhoso. Legal, então, pra gente começar então esse bate-papo, mano, e você vai ter um momento assim da nossa fala, que a gente, logo após você se apresentar, eu acho que a gente já pode entrar nesse contexto, então. Você falar Certo. assim como farmacêutico, né? Como que foi, como você chegou, o que que você teve que fazer, e essas Maravilha. experiências, o que você teve que aprender, e como que você vê a sua atuação chegando no bem das pessoas, né? Conta um pouquinho desse trabalho bonito aí Assim, para o pessoal. eu me formei em farmácia em 2017 na Universidade Federal daqui de Goiás. Ali bem no início da faculdade eu já tinha uma meta que era estudar cosmético, né? Eu sempre gostei dessa área e comecei estudando plantas, né? Então, plantas foi o que me iniciou e eu na época, na faculdade ainda, né, fazendo o que a gente chama da iniciação científica,
e trabalhava com copaíba, sabe? E isso me marcou, tipo assim, porque a gente trabalhava com extração, né? E pegava esse extrato e transformava em um produto acessível, sabe? Então, é basicamente o trabalho que a gente tem nas associações hoje é isso, né? Transformar uma planta num medicamento acessível. E trabalhei com isso na época da graduação, estudando óleo essencial. Já conhecia os terpenos a partir daí, né? E, assim, depois que eu formei, fui trabalhar na indústria de cosmético, né? Fiz uma minha pós-graduação em tecnologia de cosmético no Instituto de Cosmetologia. Cheguei a trabalhar em duas indústrias farmacêuticas, três indústrias de cosmético, né? Daqui de Goiânia. Que E isso isso. me deu uma noção boa de como não só, né, se desenvolve um produto, mas também como que funciona uma indústria, né, uma indústria grande, quais são os processos, né, que eu preciso ter ciência para garantir assim, a qualidade do que a gente faz, né? E enquanto eu estava na indústria de cosmético ainda, o Yuri, né, conversou comigo, e a gente começou, né, já existia a ideia da Agape, né, a Agape já estava caminhando, não fazia nenhum atendimento de paciente, era uma ideia mesmo, e a gente começou a dar corpo para ela, né, a atender, a acompanhar os pacientes, né, a, a expandir essas ideias como uma instituição mesmo. E foi um momento, assim, foi uma chave de virada para mim muito grande e muito que me ensinou muito também, porque eu estava ali focado na indústria, né? Eu já tinha a ideia de que eu queria fazer um mestrado em algum momento da minha vida, isso já era uma meta. E a partir do momento que o Yuri, que a gente começou, né, a trabalhar junto com a Agape, atender os pacientes, você vê o quão grande é o impacto, né, que o papel que o farmacêutico assim consegue fazer na vida de uma pessoa, na família, né, não só o farmacêutico, mas a associação como um todo, né. Isso foi uma coisa que mexeu bastante comigo, me deixou muito encantado mesmo com o trabalho das associações. E logo depois, assim, eu já iniciei o meu mestrado, né, que, assim, a gente pode até falar sobre isso também, né, que Legal, nós vamos. é um assunto, Essa era uma assim, pergunta que à a gente ia parte, entrar mesmo. ali, voltado para controle de qualidade. Mas, assim, é, trabalhar com associar tudo que eu fiz, né, desde que eu tô na faculdade, que eu tô formando, nada eu desperdicei, assim, e foi isso que me fez chegar, né, a poder conduzir esse trabalho que a Agape faz. Aí já tem, acho que vão fazer aproximadamente 3 anos, se não me engano. E Vocês estão com quantos associados? hoje em dia a gente tem aproximadamente 150 associados. Isso. Pô, mas é um. São muitas Legal. famílias ali, a gente faz um acompanhamento, né? Porque a ideia é acompanhar o paciente, né? Tipo assim, desde da necessidade, né, de tratar e acompanhar o tratamento também, né? Tanto do ponto de vista médico, mas do ponto de vista farmacêutico também. É um desafio, todo dia é um desafio, né? É o pessoal da Abracan entrou aí, tô só cumprimentando Olá, aí. joia, pessoal. Não, mas é demais, mano. E, e, assim, lá na associação, como que tá fazendo assim para se associar? Como que é esse processo e esse acompanhamento que vocês têm dado? Ah, sim, então, o paciente, ele se cadastra, né, se associa na associação, e lá ele, no nosso próprio site, tem uma aba de associe-se. A gente sabe que tem toda uma documentação que o paciente precisa cumprir, né? Ele já precisa ter um laudo médico,
A gente também pede, assim, geralmente não é obrigatório, né, mas a gente solicita que esse paciente tenha uma receita médica, assim, uma receita médica prévia, porque na Uhum. decisão do médico ele tem que levar em consideração também as interações medicamentosas, né? Então a gente geralmente pede a receita e a forma com que a gente trabalha não é só o médico, ele cuida de fora da Agape e depois ele só manda a receita e a Agape faz a dispensação, não. A gente tem o nosso próprio corpo médico e à medida que os pacientes se interessam, a gente passa os pacientes, né? Os pacientes vão para uma consulta médica, né? Uhum. Para poder, assim, não Maravilha. ter só uma dispensação, mas um acompanhamento também. E E sobre, assim, eu não sei assim se pode falar, né, mano? Aí qualquer coisa você também, você vai me. tá bom. Mas e sobre os métodos de extração que vocês fazem aí? Quer falar sobre isso? Ou Assim, equipamentos, assim? a gente pode, claro, falar sobre os métodos de extração em geral, porque é, os métodos de extração artesanal são aqueles que já são assim mais fáceis, né? Você precisa, claro, levar em consideração o solvente que você vai usar no momento da extração, né? E a partir disso selecionar o que mais se adequa à sua realidade, né? Hoje em dia, eu acredito que grande parte das associações que trabalham com esses extratos, até eu acredito que a Abrace, ela faz uma maceração comum, né? Uma maceração, não chega a ser uma maceração a frio, né, com reatores que chegam a menos 10 graus Celsius e você consegue eliminar ali já, né, usando um solvente barato, né, que é o etanol, e, e já eliminando a clorofila, né, sem precisar se preocupar com esse problema. Mas pelo que a gente vê é um extrato artesanal, assim, baseado no Rick Simpson, né? Que Uhum. é o formato mais convencional, assim, mais fácil de manipular, né? Com menos material também, porque essa é um ponto importante, né? Que geralmente a gente não tem muito material para fazer, né? Então, o ideal é focar num método Eu, que seja ok, que a gente consiga. eu Oi, fiz pode falar. essa pergunta assim um pouco direcionada, porque Uhum, assim, na verdade, só para ver mesmo qual que é a tônica, né? Eu acredito assim, é igual você falou, essa é um consenso, eu acho, entre as associações, né? uhum. Que, que os canabinoides, eles com boas práticas, né? E Sim, sim. instrumentos simples, né, a Realmente gente não. pode conseguir assim, O problema não é o método, né? Mas como você faz. Se você usar o método mais rústico, mas de uma forma limpa, de uma forma higiênica, né? Levando em conta as boas práticas, você vai ter um extrato bom, independente da forma com que você extrair. Porque a planta inteira, ela vai produzir tipo, tudo, né? A estrutura dela, os carboidratos do armazenamento lá, as proteínas da membrana da célula, vai estar tudo lá. E você pode escolher um método que extraia tudo, ou você pode extrair só os canabinoides também, ou você pode extrair a planta inteira de fato e depois purificar ela, né? Então, contanto que você tenha segurança e tenha controle do seu método, não importa qual, vão ser todos têm valor, né? e se consegue ter assim qualidades, né, Sim. idênticos assim, porque tem um pessoal que defende, né, criar assim, né, grandes estruturas, né, Uhum. big indústrias, né, não que a gente é contra, né, e nem Uhum. assim fazer um medicamento, né, um fitoterápico de qualquer maneira, né, igual você falou. Sim, Então esse justamente. meio termo mesmo assim de ter um cuidado com boas práticas, né, e Uhum. limpeza, higiene, né? E também, Sim, assim, do nada não vem nada, né? Por exemplo, assim, uma justamente. matéria-prima de maior qualidade vai ter, Uhum. assim, então você também tem uma matéria-prima que consiga, né,
A E pensa, extração, ela não faz milagre, né? Ela tira o que tem, né? Está tirando justamente, da aham. parte suja. E cada tipo de extração vai dar um tipo diferente de produto. Vai depender ali do que você quer, quanto você quer investir, né, no seu processo. E o que a gente tem que pensar é que, assim, por mais que a pessoa seja contra, o que ela vai falar para as pessoas que, assim, contra processos artesanais de extração? O que ela vai falar para o paciente que tem o habeas corpus lá e que precisa desse produto, sabe? O que a gente tem que pensar é em fornecer, em dar informação para aquela pessoa, né, para ela poder fazer o seu extrato da forma mais segura possível, sem precisar ter a indústria do Dexter em casa, sabe? Uhum. É verdade. E para quem também optar em. Eu acredito nisso que você falou, tem que dar opção para todos, né? Sim, E eu aham. sei que também tem gente que não tem assim habilidade ou condição, tempo, interesse em produzir e fazer em casa, né? E que essas pessoas que queira comprar, né, dessas grandes indústrias para fazer muitos para distribuir em larga escala também, né? Eu, É, eu acho que o acesso tem que ir de todos os lados, né? sim, com certeza. Mas você falou muito interessante isso, de dar. Tem que ser falado de todas as maneiras para abraçar todo mundo, né? Uhum. Hoje no Brasil já é uma realidade, né? Os HCs, né? São mais de 300 Sim, são 300 no bastante. país. E aí, assim, de alguma maneira, né? é, Foi impulsionada a discussão da cannabis, né? No meio político e social, principalmente pelo potencial terapêutico dela, né? Então, Isso. assim, a gente Aham. está caminhando aí pela famosa PL 399, E é uma que informação dispõe, assim, que a gente sempre soube, né? A pode- gente sempre soube que a cannabis era medicinal. Faz mais de 6 mil anos que a gente sabe disso. Tantas pessoas que poderiam ser beneficiadas disso há muito tempo atrás. Mas importante a gente tá lutando com isso, né, também. Vai mudar na nossa é geração verdade. aí, se tudo der São, certo. são 80 anos só, né, de proibição, né? Sim, Não, são poucos. não vai apagar milênios de anos de história, né? Tá no DNA, É, né? isso. Uhum. Temos assim que ir aí Estava. discutindo, assim, criando esses espaços assim públicos de narrativa, né? Até para incentivar, né, as pessoas aí que tá assistindo, que quer montar uma associação, né, ver os caminhos legais, ou então como que funciona, né, para já ir aprendendo, porque temos que ir procurando assim os meios, né, de acesso, de garantia, né? Que a Sim. própria Constituição fala, né? E É, já que está com tantas exigências, né? E assim, com segurança, né? Um medicamento com segurança e eficácia, né? isso. E com A, baixa toxicidade, eu vejo assim que como estratégia terapêutica não deve ser deixado para lá. e Aí a eu gente, queria assim. fazer uma pergunta para. Ah, Pode desculpa, fazer, pode falar. pode falar. Não, a pergunta que eu queria fazer, aí eu não sei se tem a ver com o que você ia falar, aí você já pode falar o que queria e já complementa Tá bom. respondendo. E aí, já que a gente começou a falar dessa parte política e tal, né? Era duas coisas que eu queria falar. Uma é sobre a grande vitória que vocês tiveram aí na Câmara Municipal, né? E eu queria que vocês comentassem mais aí sobre essa lei que saiu lá, esse projeto de vocês Sim. junto aí da cidade. Eu E não me aí, assim, você lembro. fala um pouquinho da PL 399, né? Que aí é o que está regulamentando aí e Sim. que de alguma maneira assim, da maneira que está sendo escrita, né? Uhum. Cobra um pouco a postura das associações do igual você falou, a indústria do Dexter, né? Então É. eu gostaria que você falasse um pouco sobre O isso aí. falar assim, o que a gente vê é que a gente agora está começando a colher bem os frutos da batalha que a gente entrou há um tempo atrás, né? E assim, isso a gente pode ver tanto a nível municipal quanto a nível nacional, né? A nível municipal a gente tem
tem o exemplo aqui de Goiânia, de Brasília. Goiânia, se não me engano, não tenho certeza, mas foi uma das primeiras capitais a ter esse projeto de distribuição de produtos derivados de cannabis, né, conforme a Anvisa chama agora, de produtos derivados de cannabis para pacientes do SUS, né? Isso é um avanço muito grande porque o Brasil tem um sistema público de saúde pronto, né? E a gente tem que assim, introduzir a cannabis dentro desse sistema de saúde, que isso vai ampliar com certeza o acesso, né, a esse tipo de tratamento, né? Então, o teor dessa lei agora ela foi escrita, né, pela Agape, juntamente com o vereador Lucas Quitão, e a gente conseguiu, assim, no primeiro momento a gente teve um veto, né, do então prefeito Iris, e o veto voltou, né, ela foi aprovada primeiramente, né, sofreu o veto do prefeito e voltou para a Assembleia e o veto foi derrubado, né? Então foi uma vitória, né, depois, assim, como teve uma transição de prefeito durante esse processo de veta, derruba, e ela iria para o prefeito de novo, né, mas ele não vetou e esse projeto foi aprovado. Agora cabe que seja feita uma regulamentação, né, pela vigilância sanitária, se não me engano, de como isso vai funcionar, né? E esse projeto é interessante porque ele dá, no próprio texto dele, ele dá prioridade para organizações sem fins lucrativos, né? Que são as associações e que fazem isso de forma não lucrativa, né? Como o próprio nome já diz. Então é um avanço muito Uhum. grande para a gente, assim, é motivo de orgulho, né? Tem várias coisas assim que quando você vai estudando a fitoterapia, você vai tendo cada vez mais orgulho do Brasil como um todo, né? Porque tem muita gente batalhadora ainda sobre os projetos de lei. A gente tem também um projeto de lei em Brasília, que ele não é voltado para o SUS, mas ele coloca normas para fomentar pesquisa, sabe? E isso também é muito interessante, né? Porque a gente não tem avanço se não tiver pesquisa para validar os tratamentos, para validar as terapias, validar as extrações, e é isso que vai ser utilizado, né, para ser aceito uma legislação mais ampla, né, para cannabis. Então a gente tem esses dois projetos de lei, por enquanto. Na verdade, eu não sei se saiu mais algum recentemente. Se alguém souber, quiser colocar aí no chat para a gente ver. Mas, assim, são dois projetos que são bastante interessantes, né? Aqui em Goiânia também a gente deve pensar em um projeto de lei voltado para a pesquisa, porque a pesquisa ela está, assim, no Brasil inteiro, né? Não é só aqui em Goiânia, mas ela está andando de pernas bambas aí. Não sei se vocês acompanharam essa última a questão do CNPq, né? Os dados saíram do ar, não tinha backup, tinha backup. Então, a ciência aqui no Brasil já está complicada, né? Não é nem de 3 anos para cá, é de muito tempo já. E, por fim, a gente tem o PL 399, né? Que ele é o que vai regulamentar a cannabis medicinal a nível nacional, né? É isso que a gente precisa agora. Porque assim, a gente até teve uma discussão com a Anvisa, né? Quem acompanhou há uns 2 anos atrás, se não me engano, a gente já está em 2021, né? Então são 3 anos atrás. A Anvisa, ela colocou dois projetos, né? 2 consultas públicas no ar, que era uma voltada para a manipulação, né? Para a produção de medicamentos de cannabis, e a outra voltada para o cultivo, né?
Então, era uma consulta pública. A consulta pública ela ia resultar na legislação. Então, a consulta pública para cultivo e uma consulta pública para medicamento. Duas, isso sairiam inicialmente, né, se fosse aprovado, duas legislações diferentes. Então, e depois de toda a discussão, a Anvisa viu que ela não tem competência suficiente para regulamentar o cultivo, né? E acabou abandonando a ideia de regulamentar o cultivo. Mas ela ainda, o problema assim é que ela ainda regulamenta a matéria-prima, porque você tem ali o cultivo, mas a partir do momento que você colhe a planta e seca, ela virou uma matéria-prima. Aí ela já é regulamentada pela Anvisa, entendeu? E Já é no uma caso droga vegetal, né? já é uma droga vegetal, se ela virar um óleo, por exemplo, um extrato diluído, né, que vai abastecer tanto a indústria farmacêutica, tanto a indústria cosmética, ela já está num grau ali controlado, né, pela vigilância sanitária. Então, de qualquer forma, ainda fica muito restrito a Anvisa liberar alguma norma mais ampla ou não. Só que o que a gente assim, percebeu, né, o que todo mundo percebeu depois de toda essa luta junto com a Anvisa, foi que o Brasil, na verdade, precisava era de uma lei nacional, né, que colocasse esse projeto, né, da cannabis medicinal em pauta de forma séria e que regulamentasse assim para todos os estados do Brasil. Os Estados Unidos assim é até um pouco mais simples, né, porque cada país, cada estado, eles têm um pouco de independência para legalizar ou não, por isso que hoje em dia é do jeito que é. Cada estado tem uma regulamentação diferente do outro. Então, por um lado é bom que queria vários modelos para a gente poder observar e estudar de legislação, né? Mas por outro lado você expande isso para o país inteiro, né? E a partir daí começou, né, toda essa discussão do PL 399, que cada vez avança mais, né? Poderia avançar com um pouquinho mais de pressa, né? Isso é ótimo, mas agora tá parado, né, praticamente. E é um projeto de lei assim muito interessante, né? Eu tenho acompanhado as discussões e as reuniões da Anvisa também, mas eu até, assim, no caso do PL 399 existe essa discussão sobre a introdução da cannabis na farmácia viva, né, que é excelente, assim, Farmácia Viva é um programa que me deixa feliz e muito orgulhoso, né, de ser brasileiro, porque um modelo ali de atendimento que surgiu no Brasil e que chegou assim ao ponto de ser institucionalizado, né? Uma história muito bonita, né? Dentro do Do SUS, né? programa Farmácia Viva. Isso mesmo. Oi? Dentro do SUS, né? A semana passada, né? Até que tinha começado a conversar com você, Sim, eu cheguei era a a ver a live depois Jaqueline. também. Ela, né, com aquela experiência linda lá, né? O SUS, Nossa, né? demais. Realmente, assim, é isso. O Brasil tem uma dicotomia, né? Um E paradoxo. o. Várias coisas a gente se orgulha e fala assim, nossa, olha o caminho que pode estar tomando, né? E ao mesmo tempo, Justamente. assim, a gente fica vendo assim, tentativas, igual está sendo essa votação mesmo, né? De frear, de desinformar, de trazer assim uma cortina de fumaça assim em torno da questão, né? E E é enquanto ruim de alguma isso, maneira que o que move assim é a pauta mais econômica mesmo, né? Que acaba que, tipo, infelizmente é a roda do é, mundo, né? E assim, assim, igual você falou no começo, as associações vêm fazendo né, um trabalho aí, até do governo, né, assim, garantindo a Constituição aí, né, fazendo aham. e corre o risco de poder ter, assim, fiscalização e até mesmo a inoperância, né, dependendo É, das exigências que for. Mas aí, uhum. Isso é falando um um pouquinho problema mais que a disso, gente tem que discutir bastante, né? é verdade.
falando um pouquinho mais disso, assim, já que você falou das farmácias vivas, né? Lá dentro das farmácias vivas a gente tem muito assim a questão de creme, unguento, pomadas, Uhum. coisa para uso tópico, né? E você, né, tem Sim. essa estudo nesse caminho legal com os cosméticos. Aí eu queria que você Ah, sim. falasse um pouquinho assim da questão do cosmético para cannabis. E é legal assim, também comentar uma discussão que evoluiu, que antigamente, assim, o pessoal falava, né, que a derme mesmo, ela é muito seletiva, né? E que os Uhum. canabinoides não passaria, que não adiantaria fazer uma pomada de cannabis se você não tivesse, tipo, uma lesão do tecido, uma atividade inflamatória, Uhum. alguma coisa assim, mas passar não ia fazer tanto, assim, efeito, a nível de sistema endocannabinoide, né? E aí tem de um Uhum. tempo para cá o pessoal parece que andou descobrindo que tem CB1 e CB2 na pele também. Uhum. Eu É, queria que você me justamente. disse se você sabe sobre isso, se o cosmético de Uhum. cannabis assim ele tem uma ação muito mais do que ser só nutritiva, né? Se tem ação mesmo, não que vai cair, né, na corrente sanguínea e dar alguma alteração, mas assim, se tem alguma É, absorção é. Absorção, e ação a nível de sistema endocannabinoide, o uso é, tópico. a absorção pela pele ela é muito limitada, né? Assim, muito dificilmente alguma coisa que você passar na pele ela vai cair na sua corrente sanguínea, a não ser que você tiver um machucado, uma ferida, né? E, e assim, essa aplicação de cannabis em cremes, né, por via tópica, ela é muito interessante porque, igual você falou, né, a gente tem receptor CB1 e CB2 na nossa pele, né, no sistema imune, que está, ou assim, as primeiras barreiras do sistema imune tem algumas, parte do sistema imune da nossa pele, né, a gente está lutando o tempo inteiro contra patógenos, né, impedindo que esses patógenos se proliferem. Então, é, principalmente assim, o que a gente pode observar, existe primeiramente uma sorte de pesquisas científicas que comprovam que a cannabis funciona em pacientes com problemas dermatológicos, né? A gente já começa por aí. É claro que ali naquela pele que está agredida, né? Seja uma simples acne, seja uma doença de pele, uma psoríase, né? Uma dermatite atópica. Existe pesquisa científica que mostra que os canabinoides eles são bastante ativos, né? Em ajudar a diminuir a inflamação, né? Eles têm poder anti-inflamatório, até a capacidade de ajudar o sistema imunológico a combater um invasor ali no local. Então, assim, é uma pena que hoje em dia não seja permitido, né? Não pela a Anvisa ela não regulamenta os produtos de uso tópico, né? Vamos ver quando ela vai dar esse passo, mas as associações elas sempre estiveram no lugar, né, da vigilância sanitária e atuando assim, disponibilizando esses produtos para os seus pacientes, né? A gente dá como base a Abrace, né? A Abrace ela tem um produto de uso tópico e eles divulgam, né? Assim, no que você vê que eles possuem pacientes que têm bons resultados com esse tipo de produto. E isso faz a gente abrir um olho, né? Falando agora um pouquinho de produto cosmético, porque não é o, o, o medicamento, o derivado de cannabis de uso dermatológico, ele não é autorizado, né, pela Anvisa. Então, quem sabe um cosmético, né, será que ele é também? Mas ele passa pela mesma regulamentação, só que o que a gente vê hoje em dia, né, tem duas marcas aqui no Brasil, a última vez que eu olhei, não sei se mais alguma lançou, que vendem produtos, né, usando o apelo de marketing de que é um produto feito com cannabis, né? Não sei se você já viu, tem aquela marca Lola Cosmetics e tem uma outra que era alguma coisa, eu esqueci o nome. Mas os dois têm E produtos, tem tem aquela pro, linha da,
linha da fulana de tal, para não ficar falando o nome também, né? Mas Ah, é tenha. verdade, eles não estão pagando a gente, né? Não, Mas não é sei isso se aí. acha ruim também, Então, né? Mas ah, não sei. Aí, enfim, essa empresa, eles lançaram produtos com cannabis e quando você vai ver, assim, todo produto cosmético, ele tem que colocar, né, na sua composição o que eles utilizaram, né? E se você for lá olhar, tem o óleo de copaíba, né? E o óleo de copaíba, ele é rico em um terpeno específico, que é o beta-cariofileno. E se você for assim, em artigo científico atualmente, você consegue ver que ele já está sendo quase reclassificado como um novo canabinoide, de tanta ação que ele tem no CB1, no CB2 e naqueles outros receptores ali, acessórios que tem a esse sistema. E, e aí é isso. Aí uma empresa decidiu vender um, um, uma matéria-prima com óleo de copaíba e mostrava para a indústria que ela poderia falar que o produto tinha ativava o sistema endocannabinoide, sabe? E a partir disso eles conseguem comercializar usando a folhinha da maconha e tudo mais. E, e tipo assim, num país que não existe regulamentação para esse tipo de produto, sabe? Então, a indústria cosmética tem muito disso, né? De se reinventar, de usar narrativas, né? Para você criar um produto, para você desenvolver um produto, lançar, comercializar, né? E essa foi uma saída, né? Que é que aí faz a gente bem pensar, esperto. demais. Que aí faz a gente pensar também em como que é a nossa relação tipo assim, hoje em dia a cannabis ela está praticamente se normalizando, né? Mas há quanto tempo também a gente trabalha com terpenos sem considerar o potencial medicinal que eles têm, né? Tipo assim, existe a aromaterapia, claro, que sempre trabalhou através dos terpenos, mas assim, produtos cosméticos, em próprios perfumes, né, que trabalham com essas substâncias aí há muito tempo e tendo uma capacidade medicinal muito grande. Né? É Eu interessante acho a gente que observar. essa junção, assim, tem tudo, a ciência, né? O pensar em saúde está evoluindo muito, né? E Demais, aí, demais. assim, igual com a nutrição, né? O conceito nutracêutico, né? Que, assim, Isso. quando você come uma batata doce, também você está comendo, né? Substâncias medicinais e terpenoides enfim, Isso, outras coisas justamente. que... E aí, na cosmocêutica, né? O fato de você se É cuidar isso. também, né? A Ayurveda mesmo, que é uma ciência antiga, né? Tem tipo os Sim, aham. Panchakarma, que são tipo tratamentos, assim, ó, que trata assim da beleza, mas como um preparatório assim para você manter a saúde, né? Para estar Sim. preparado pro dia, né? Nutrir a pele, né? Que é um órgão, o maior órgão, né? A Você Ayurveda, fazer a ela oleação, é né? tradicional indiana, né? Isso. Isso. Uhum. Bacana, bacana Mas demais. aí, então, assim, já que a gente está falando nessa parte de cosmético, eu fui pensando em blocos, assim, de ir puxando os assuntos, sabe? Pra gente ter uma Certo, live aham. bem dinâmica. E aí agora você tá, assim, como você tá seguindo esse caminho acadêmico, né? E nessa parte aí de cosmético e cannabis, eu queria que você falasse um pouquinho aí dessa trajetória aí, o que que você está fazendo, onde você está estudando, qual que é o tema, o que que você está aprofundando aí, né? Pensando em, se puder falar Certo. sobre isso. Assim, tudo começou. Eu tenho a gente chama de pai, né? Pai científico. Então, eu tenho um bom pai científico, que é o professor Edemilson, da Universidade Federal de Goiás. Ele, assim, ele foi a pessoa que me orientou, né? Que eu sempre me inspirei, né? E ele sempre foi
indicando, ela falou assim, Simon, se você gosta disso, né, se você gosta de produto natural, de planta medicinal, então vem aqui, vamos, e gosta de cosmético, né, vem aqui então, vou te ensinar aqui a extrair um óleo essencial e fazer uma pomada com ele, entendeu? Esse foi o meu primeiro projeto dentro da faculdade, e foi esse professor meu que me proporcionou, né? E com isso, assim, eu fui capaz de conhecer a USP, né? Lá de Ribeirão Preto, por conta dele também. Então, assim, ele me orienta, e meu orientador hoje em dia, viva meu orientador, viva os mestres ali, que a Isadora mandou. Justamente cada dia eu crio um mestre diferente aí, professor Edemilson da UFG, o professor Francisco lá da Universidade Federal do Ceará, né, que foi onde surgiu a Farmácia Viva também, é um mestre aí que eu tenho, ele não sabe, mas ele é meu mestre, e, e assim, é muito, muito bacana. Então, o que me levou, eu já estava na Agape, né, antes de surgir a opção de fazer um mestrado, eu já estava na Agape, e esse meu orientador, o mesmo professor Edemilson, ele me ofereceu para a gente desenvolver um projeto com cannabis, né, e o meu mestrado decorre a partir disso. A gente manda o projeto, inicialmente ele não pôde me aceitar como aluno dele na Universidade Federal de Goiás, então eu fui fazer o mestrado pela UNB, que também assim, é excelente, né, uma faculdade de renome, que me tem dado assim, muitas lições, né, eu tenho aprendido bastante, e por mais assim que a gente não pode falar exatamente sobre o que é o projeto, né, porque tem toda uma questão da publicação que ainda vai sair, que na verdade a pesquisa ainda vai começar, né, a gente está cuidando das partes legais com a Anvisa, e então é isso. Aí, assim, a ideia disso tudo, a ideia para fazer essa pós-graduação é sempre pensando no paciente, né, que é justamente na área de controle de qualidade, voltado para pacientes que têm habeas corpus, né. Então, é algo, assim, uma dedicação que a gente tem para orientar os pacientes, né? Então, Pô, que interessante. Quantos pacientes que vocês estão... Pode... Nossa, que interessante. Não, assim, Quantos pacientes vocês estão, assim, não, vocês estão na verdade, cadastrando pessoas ou tem um não, grupo definido já? Não, o projeto, ele não tem pernas próprias, né? Ele é parte de um todo, né? Então, assim, a faculdade, ela vai servir, nesse projeto, vai servir ali como a gente vai desenvolver uma técnica para poder orientar os pacientes, né, e a melhor forma de fazer o controle de qualidade dos seus produtos, né, e quando eu digo isso, não é voltado só para os pacientes, né, é para o Brasil inteiro. Isso é esses projetos, né, de mestrado, doutorado, eles são de livre acesso para a população. Então, tudo que for desenvolvido, ela vai ser de acesso do povo, né? Então, a gente planeja divulgar isso para as pessoas se orientarem, né? E, assim, é algo que vai beneficiar não só os pacientes com habeas corpus, né? Mas sim as associações, até as indústrias, né? Querendo ou não, elas também são parte aqui do nosso país, então isso vai alimentar a população como um todo. Legal. E aí você está estudando aonde agora? Na Universidade de Brasília, na UNB. O meu mestrado, eu sou aluno vinculado da UNB. Lá, a terra da Aliança Verde, né? Da Associação Aliança Verde. Com o Rafael Ladeira. E lá eles já têm, né, igual eu tinha comentado antes, eles já têm o projeto de incentivo à pesquisa, né? Então, sim, a Universidade de Brasília... Como você falou lá dos Estados Unidos, que cada estado tinha nessa diferença, aí eu logo pensei na hora, assim, né?
Só que eu não quis te interromper igual agora, igual aconteceu várias vezes durante a live. Desculpa, Não, mano, acho que tá um beleza. pouquinho com lag, assim, aí eu tento Não, emendar o sem assunto e percebo que a gente acaba se atrapalhando. Mas aí em beleza. Brasília tem, né, do Ibanez, essa lei distrital, né, É, de incentivo à isso. pesquisa. Eu não sei Muito como legal o que... trabalho da Aliança Verde lá também, né? É, Salve aí demais. pro Rafael Ladeira. Eu não sei ainda como que as associações podem fazer para ter acesso a ao que essa lei diz, né, regulamenta, mas só de ela já estar válida já é um avanço, né, e não tem como tirar ela de lá, então a forma agora assim, meter a cara e ver o que você precisa fazer para ter acesso a esse incentivo para poder fazer pesquisa, né? Tá certo. E nessa pesquisa aí, você tá aceitando mais associações parceiras aí? Aproveitar que a gente Não, está online aí é, e falar que, né, eu tenho certeza que, assim, na Soul Cannabis a gente tem maior interesse, né? Se for possível de não, assim, contribuir com dados, né? Alguma coisa. uhum. Por uma questão, tipo assim, agora o que a gente está. Porque, assim, existe tem uma legislação que é a RDC 367, se não me engano. E ela é uma legislação da Anvisa de 2020 e ela faz a regulamentação do que você precisa para a universidade solicitar uma autorização de pesquisa, né? Então, assim, é um processo bastante burocrático, né? E agora o foco do meu projeto que assim, já está escrito, né? A gente já está pronto para entregar ele. É, trabalhar com pacientes de habeas corpus, né? Porque já existe ali a decisão judicial para esse paciente e o que a gente precisa, na verdade, para conduzir esse projeto é de matéria-prima, né? Então a gente precisa de matéria-prima através do paciente com habeas corpus. Acaba Claro. que na universidade, assim, ainda mais nas universidades federais, eles são muito burocráticos, né? Então, assim, se a gente até tentou, né, já fazer esse processo junto com a Agape, mas existe essa necessidade de que tenha uma decisão judicial, né, e que para a gente poder caminhar. Mas é igual eu disse, né, não vai importar muito assim quem tá dentro do projeto, né, porque assim o projeto ele dura só 2 anos, é o tempo do mestrado. A gente vai, pesquisa, faz e disponibiliza essa informação quanto antes, né, para todo mundo, né, para todo o Brasil. E é claro que, assim, é igual você falou, talvez não para esse projeto específico exista essa, essa entrada com várias associações, mas é claro que é, as portas, né, estão sempre abertas para quem quer ajudar, né, e isso é o mais importante, né, essa malha de associações que a gente tem no Brasil, elas conseguem não desenvolver uma pesquisa assim até o momento, né? Não desenvolver é, uma pesquisa nova, né? Uma o Viva a Universidade Pública, é isso aí. E tipo assim, uma pesquisa que a gente vai fazer análise em HPLC de extratos, né? As associações elas não conseguem fazer isso no momento, né? Utilizar tecnologia pesada, tecnologia de ponta para fazer análise dos extratos, mas a Não, gente mas essas consegue universidades têm, pô. então, mas a gente consegue, assim, no que está na nossa alçada, de fazer uma comunicação científica mesmo, né? A própria a Unifesp, ela tem esse curso de cannabis que é gratuito, que estão ali com 10 mil pessoas inscritas, e no final desse curso eles ainda dão
para mim, assim, não é nem uma obrigação, assim, mas é uma maravilha você poder escrever um TCC sobre isso, sabe? Agora, para um aluno que está dentro da universidade, se formando em farmácia, pode fazer o curso da Unifesp, escrever o TCC, e a minha visão assim é que as associações elas podem usar esse projeto para fomentar a pesquisa dentro da própria associação, sabe? Assim, ó, vamos montar um grupo de pessoas, vamos fazer o curso, e no final a gente reúne a cada 2 pessoas ali, faz um TCC, entendeu? E esse TCC, essas informações que você vai levantar, ela é da Unifesp, mas ela também é da associação, né? É uma forma assim de fomentar, né, e de orientar uma pesquisa. E lá eles aceitam de tudo. Se você quiser reunir uma equipe de músicos dentro da associação, eles aceitam um projeto de música, eles aceitam uma poesia, eles aceitam No ano passado, um levantamento bibliográfico, sabe? uma produção artística. Eles chamam trabalho de conclusão, né? O ano passado eles funcionaram assim, num sentido de criar polos, né? Aí a gente Uhum. chegou a criar o polo da Soul Cannabis. Deu, deu 96 participantes, mas como o curso é longo e tem que fazer um relatório a cada palestra, né? Que era nas É, terças-feiras, ainda é é, legal para quem está assistindo. esse ano Fazer esse eles curso tiraram realmente é isso. uma oportunidade no Brasil, assim, né? Ainda ganha um diplominha lá da Unifesp lá, né? É bom demais. E assim, esse semestre, né, eles esse semestre eles tiraram aquele resumo que você tinha que fazer no final e, e ficou mais fácil, né? Porque antes realmente muita gente deixou de fazer porque por conta do resumo. Agora é só você assinar a chamada ali e ter o compromisso de fazer o TCC no final. Sim, não precisa ser a maior pesquisa, né, do mundo, mas só de você conseguir motivar outras pessoas a seguir um caminho ali de pesquisa ou produzir algum conteúdo, com certeza é muito vantajoso, né? Isso. Aí o João falou aí para fazer uma ponte com o riso, né? Com a palhaçaria hacker, né? Eu acho que cannabis e cultura, né? É isso Sim, que a gente falou, né? 12 mil anos de uso aí é, para 80 anos de proibição. Nós temos 12 mil anos de história cultural, de muitas risadas e pirataria. justamente. O que difere a cannabis de sei lá, do alecrim, né, que tem lá na farmácia viva, é essa parte cultural que existe em cima da cannabis, né? Então, não dá para quando você vai discutir, você não consegue deixar a parte cultural de fora e a parte social também, né, é bastante importante. Então, cannabis é isso tudo, né? É um universo mesmo. Mano, vou falar assim pra você que o tempo voou, né? As lives elas têm uma Nossa, duração que corta, né? aham. Então, assim, eu corto isso da gente estar falando e meio que cortar, mas eu. Foi um prazer, assim, foi massa demais o papo, assim. Muito bom. Também Eu adorei estar aqui. continuo, assim, na admiração demais do trabalho de vocês e esse bate-papo, assim, né? Me Vamos, aproximou mais de ti, né, mano? Então, pô, que vamos manter o massa. E Goiás contato, está muito bem conversando também. representado, assim, ó. Tá, Muito legal aí ver esse tá bem frequentado esse movimento estado. legal, né? Você vê lá no mapa da FACT, né, da federação, Aham. Goiás Isso, tem várias isso. associações, né? Então, tem lá o Tem, acho que Felipe, tá. né? Tem a Cálmica, a Raquel, Aham, tem o pessoal lá isso. de da Não podemos Chapada. deixar de Aí falar dele aqui, coloca, né? É o Felipe Suzinho. Uhum. Bom né? Então, demais. Então, antes assim, que. Pode falar. agora pode dar o seu tchau, né? Pode dar o seu tchau. Eu ia agradecer pelo convite, né?
pelo seu convite, estar aqui no Instagram da sua associação, conversando sobre esse tema, muito bom. Assim, eu confesso que eu estava um pouquinho nervoso no início, mas deu tudo certo. E, e é isso aí, vamos. Agora que a gente já tem, né, esse primeiro contato, dava para a gente ficar aqui mais uma hora conversando. Então a gente pode marcar próximos encontros para falar sobre outros assuntos também, né? Tem muita coisa para discutir e muita atualidade, né, rolando por aí. Cada semana nova é uma notícia nova de algum lugar do mundo aí que está legalizando, que está regulamentando. Então é isso, valeu demais o convite. É bom estar aqui conversando com vocês, com você, Derek, também. Muito obrigado. Ó, Tem que rolar mais, com certeza. Rauch, Rauch. Valeu, mano. Arro. Bom demais. Top. Top Tchau, demais. pessoal. Valeu aí a Valeu, participação de todo pessoal. mundo. Valeu, Fábio. Tamo junto. Valeu, Luiz, Fábio. Luiz Antônio tá aí também. Valeu, Isadora. Isadora, Amazônia claro, tá Divina. presente aí. Obrigado. Luiz Menezes. Grande Luiz.